unindo culturas. Vem pra cá pra conhecer a arte popular do mundo. A diversidade é o que nos une. São 50 anos unindo culturas. Vem pra cá pra conhecer a arte popular do mundo.
Secretaria de Estado da Cultura apresenta 50º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, uma realização da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, através da Secretaria de Educação Cultural e Desporto e Departamento de Cultura, e em parceria com a IOV, financiado pelo Procultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conta com patrocínio master de Dakota, Ser Linda é Ser Feliz, Randon Corp, Randon Consórcios, Multimóveis e Sicredi Pioneira. Patrocínio de Gula Alimentos, Vitivinícola Jolimon, EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, para o Rio Grande ir mais longe, Banrisul, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, O Futuro nos une, Suibom e Cicobi. São apoiadores do evento Casa Cooperativa, Parque Aldeia do Imigrante, RBT Internet, Rota Romântica, UC English School, Eletrosom, Digi Sonorizações, Fan Locações para Eventos e Lojas Benoit. Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha, capital nacional do cooperativismo e cidade internacional do folclore, IOV Brasil apresenta o primeiro encontro IOV Mundial de Coreógrafos de Danças Folclóricas. Um evento inédito da IOV no mundo que já está sendo comentado pelas sessões das IOVs em outros continentes para expandir a ideia deste projeto mundo afora. A partir deste momento único e especial da IOV no Brasil, estarão reunidos nestes 4 próximos dias renomados coreógrafos nacionais e internacionais. Dos brincantes das manifestações populares aos profissionais coreógrafos de reconhecimentos internacionais, estaremos reunidos neste encontro que poderíamos até chamar de um momento de confraternização de artistas apaixonados pelas nossas culturas populares. Uma reflexão, um diálogo sobre o atual cenário das danças folclóricas e dos novos coreógrafos, em específico das manifestações populares, inseridos neste momento em que novas tecnologias nos unem nas pesquisas e na divulgação das danças folclóricas no mundo. De hoje até domingo, dia 30 de julho, viveremos um momento de reflexão sobre alguns temas específicos por meio de palestras, bate-papos, troca de experiências e vivências, com diálogos crítico-reflexivos entre técnicos, professores, pesquisadores, mestres e coreógrafos. Queremos, neste momento, dar um abraço de boas-vindas a cada um de vocês. Como é a tradição da IOV em todo o mundo, receber seus convidados em todos os seus eventos. Sintam-se abraçados por todos nós que fazemos a IOV Brasil. A IOV é uma instituição aberta ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que executa um trabalho permanente com o folclore e as artes populares com mais de 150 países. A organização tem como principal objetivo propiciar atividades artísticas populares, cursos, seminários, workshops e eventos deste porte, contribuindo para a construção da identidade cultural, da percepção crítica das coreografias das danças folclóricas. Nesta tarde, de cerimônia de abertura do primeiro encontro IOV Mundial de Coreógrafos de Danças Folclóricas, nos sentimos honrados em podermos ter conosco a ilustre presença do senhor Ali Abdullah Khalifa, presidente da IOV Mundial, que, além de poeta, é um artista
que muito nos inspira e podemos dizer que muito representa a cultura popular dos Emirados Árabes e principalmente no Bahrein. Daremos início agora à abertura deste evento. Convidamos para compor a mesa presidente da IOV Mundial, Ali Khalifa. Prefeito Municipal de Nova Petrópolis em exercício, senhor Martin Wissmann. Massoma Ali Al-Mutava, secretária executiva de Ali Khalifa. Presidente da IOV Brasil, Clerton Vieira. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Kátia Regina Tsuma. Representante da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, Vinícius Andriola. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gislaine Marchioro Leal. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia. Secretária da Fazenda, senhora Ariane Berti. Rainha do Folclore Alemão de Nova Petrópolis, Angela Fuhr. Primeira Princesa do Folclore Alemão de Nova Petrópolis, Carol Fassbinder. Segunda Princesa do Folclore Alemão de Nova Petrópolis, Érica Bratz Pescador. Representantes da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro e também o hino de Nova Petrópolis. Da pátria nesse instante.
Chamamos para deixar sua mensagem a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gislaine Marchioro Leal. Uma boa tarde a todos os presentes. Em nome do nosso prefeito em exercício Martin, ao senhor Califa, à senhora Mazoma, Clerton e a sua equipe que aqui está representando neste momento, os nossos coreógrafos, as soberanas, os folcloristas e o público em geral. É com muita alegria e satisfação que nós recebemos a todos vocês em nosso município. A gente observa a grandeza da cultura no país todo e no mundo afora. Através do nosso hino nacional, a gente pode ver que tantas diferenças existem dentro do próprio país, do Brasil, e que nos encanta. E isso é a diversidade. E é ela que nos une. Nós estamos num período dos 50 anos do nosso folclore no município de Nova Petrópolis. E aqui nós traçamos momentos únicos, aonde nós temos o palco, que nós recebemos ali grande número de convidados de todo o nosso Brasil e fora dele. Recebemos pessoas ilustres e importantes que vêm trazendo a sua dança, a sua gastronomia, o seu artesanato, aonde nós conseguimos também levar, através dos nossos passos da diversidade, através da nossa cozinha da diversidade, as panelas, como nós chamamos da diversidade, através dos lugares que nós levamos os grupos no interior do nosso município, nas escolas aonde podem se apresentar também, nos deixa muito satisfeitos e felizes de podermos fazer todo este momento especial neste período em que nós nos encontramos. Queremos que todos vocês se sintam em casa e saibam que aqui vocês estão sendo acolhidos por nós, enquanto administração, enquanto equipe, enquanto cultura, enquanto município. Nós estamos à disposição de todos e estamos muito, muito felizes com a chegada de todos vocês. A vocês o nosso carinho e o nosso afeto. Muito obrigada. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino de Nova Petrópolis. Elevando sua glória em valor.
Neste momento, teremos a mensagem do presidente da IOV Brasil, Clérton Vieira. Boa tarde a todos. A felicidade dá para ver no rosto de cada um de vocês. Na minha, então, tenho orgulho de estar mais uma vez aqui nessa terra, nessa cidade de Nova Petrópolis, que a IOV Brasil tem essa parceria desde o ano de 2010. E a cada ano que a gente vem aqui, a gente faz novas amizades, aprende muito com novos conhecimentos. E neste dia marcante, nesta data festiva, em que o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis completa 50 anos de idade. A gente sabe que esse momento é único e que vai ficar na nossa história para o resto da vida. Então, a minha mensagem é que a gente aproveite o máximo possível. Fotografe, filme, registre, porque na vida é uma oportunidade. A gente está aqui celebrando, depois de tantas coisas que aconteceram no mundo, não foi só no Brasil. A gente tem que pensar que foi no mundo, mundial, uma pandemia que acabou, que devastou com tantas pessoas queridas. E nós estamos aqui, sobrevivemos, estamos aqui celebrando este momento especial. A gente sentia que o mundo pudesse voltar um pouco melhor, humanizado, com mais amor. Essa era a nossa esperança, nós que ficamos dentro de casa esperando por este dia. E o que a gente viu? Nada do que imaginamos. Parece até que o mundo voltou de uma forma pior, com guerras, com desavenças. E isso nos deixa muito triste. Mas nós estamos aqui porque nós somos fortes. E em nome da cultura, em nome do folclore, em nome das nossas originalidades, das nossas origens, das nossas tradições, a gente pode transformar da nossa forma, porque eu vejo que todas essas bombas dessas guerras, a gente pode transformar em outro tipo de bomba. Aqui no Brasil, a gente chama confetes e serpentinas. Esse, sim, seria um símbolo de amor através dessa guerra, a guerra do amor. Então, fica aqui a minha mensagem para que
nós possamos levar o nosso amor através daquilo que a gente sabe muito bem fazer, que é cantar, dançar, interpretar e, principalmente, contar a nossa verdadeira história cultural, as nossas raízes. E, neste momento de muita alegria, que pela primeira vez aqui no Brasil nós temos o nosso presidente, Ali Abdullah Khalifa, visitando neste dia festivo, onde completamos 50 anos. E essa cidade de Nova Petrópolis, é o cartão postal da IOV no Brasil. A gente tem muito orgulho dessa cidade, porque foi a primeira cidade que nos acolheu, que recebeu a IOV para realizar o seu primeiro evento internacional. E daqui, Nova Petrópolis abriu portas. E hoje, nós podemos dizer que a IOV tem festivais, tem trabalhos acadêmicos em todas as regiões do país. E esse nosso povo artista, que já nasceu artista sem saber, hoje pode contar com o apoio dessa grande organização que hoje é representada em mais de 160 países. Temos muito orgulho de sermos voluntários da paz, voluntários da IOV, e aqui o nosso agradecimento a essa pessoa que vocês vão conhecer com o passar do tempo. Nosso presidente Ali Abdullah Khalifa não é só um poeta, como bem disse aqui no nosso texto, ele é um artista do mundo, e é nele que nós nos inspiramos para levarmos o amor através daquilo que a gente sabe muito bem fazer, que é a cultura popular. Muito obrigado a todos. Confesso que a emoção é muito grande em poder, nesse momento, reunir tantos amigos, tantas pessoas queridas. Nós estamos aqui por uma causa própria, a única, divulgar o nosso folclore, divulgar aquilo que a gente tem de mais sagrado, que são as nossas identidades. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom encontro nessa semana. Eu tenho certeza que nós vamos levar muitas coisas boas e todo mundo que está aqui presente vai deixar muita saudade. E a equipe, desde a secretária, desde o prefeito, desde a Associação das Danças Alemãs, que nós que estamos por trás das cortinas, dos bastidores, sabemos como foi difícil. Nada é fácil. Porém, as coisas que são com facilidade, às vezes não têm tanto valor como aquelas que a gente tem, se sacrifica, chora, se emociona. Mas eu termino com a frase de um compositor brasileiro, Gonzaguinha, que eu deixo essa frase de mensagem para todos vocês aqui de Nova Petrópolis, dessa organização, e que conte com a gente. Uma frase que diz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que será. Muito obrigado. Chamamos para fazer uso da palavra o presidente da IOV Mundial, Ali Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is what we said when we are meeting friends and safe people in the world. And it is really a great pleasure to me to be here in this stage with all my friends from different parts of the world. Mr. Ali says Salam Alaikum, que significa
Buenos días, la paz sea con ustedes, que él tiene un honor de estar aquí y les agradece la puerta abierta de este lugar Nueva Petrópolis y que está muy contento de estar aquí. The man or the woman sit behind you can be a good friend to you. This is what he said, Alexander Weigel, the main founder of IOV. And we remind this and keep it in our mind. So anybody sit behind me safe, he is a very good friend of me. Él dice, el fundador de la IOV dijo que la persona que está al lado tuyo es una buena amiga, que uno puede confiar en esa amiga. And I have a proof. Y él tiene una prueba. One day I met a professor from Brazil. Una vez él encontró a un profesor de Brasil, His name is Christopher. su nombre es Christopher. We met for the first time and he left. And after some time, he came back to me and bring with him a translation of my poems to Brazilian language, printed in a book. And he said to me, I distributed this translation to the main university in Brazil. And this is a very great gift to me. Él está muy emocionado. Cuando le encontró a esta persona, Christopher, fue un reconocimiento de amigos, pero se separaron. Al mucho tiempo se volvieron a encontrar y esta persona le trajo un libro con el libro de poesías, traducido todo en portugués, y le dijo que eso está en la biblioteca de Brasil. Y él está muy emocionado y se siente honrado de esa situación que pasó, que conoció a una persona de Brasil y que él le dio esa entrada a Brasil con la traducción de su poema. So the relationship and friendship and brotherhood is very strong from me to the people of Brazil. And I am very pleased and happy to be here with you. Entonces, una vez más, él dice que se siente honrado de estar aquí, que para él en su corazón siente esa alegría porque ese amigo abrió unas puertas para él y es lo mejor que le ha pasado en toda esta vida, conocerle a un brasilero y ahora está aquí apoyando a toda la gente de IOV. I came from a very far place, from Bahrain. It is a very small country on the Arabian Gulf, between Saudi Arabia and Dubai. Él viene de él viene de un pequeño país que se llama Bahrain, en el Golfo Pérsico, entre Saudi Arabia. And the main works of the people before petrol is diving, looking after a pearl from the sea. So we are belong to the seas. And the sea, people belong to the sea, always looking after what will be after the sea. Whose people are there? What kind of them? Let me check. Let me try. And this is the main object and main source of IOV in the world. To gather people and to discover other people that we can't reach him easily. We must to go there and find them shaking hand and said, we are a very good friends and we are a brother all over the world. Él dice que en su país ellos son gente del océano y la gente del océano siempre busca un poquito más allá. ¿Qué hay más de esas aguas? Y así mismo él dice que es IOV, que da esa entrada a conocer más allá de todas las cosas. So we discover a friend, just our Clearton. So we are discovering a very good friend who is working for IOV, and he is working for gathering people and preserve the folk art and folk culture belong to the people
of Brazil and the people of other world. So this will support the identity of the human for a very long time. So we are responsible for the other generation they will be coming, because they will ask us, we are belong to which culture? We are belong to which religions? We are belong to which brotherhood? So we have to make this unity very strong and very big achievement in our work to preserve folk art and folk culture. I would like to thank my dear Clairton, and I would like to thank you all for coming to this gathering, and I'm very, very happy to be here with you in this city. Él está muy emocionado, como pueden ver. Tiene muchos agradecimientos a todo el pueblo de Nova Petrópolis, a IOB, que da esta experiencia de encontrarse con nuevas gentes de otros países, de experimentar lo que es la cultura y el folclore de otros países, hacer amigos, y como él dijo también, él le conoció a Clairton y él es un amigo de IOB, entonces detrás de ellos se abrieron las puertas para que otros países nos conozcamos y estemos en reuniones, conferencias, y que podamos hacer mucho más para preservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro folclore. Y él se siente muy honrado de estar aquí para apoyar a la IOB y que todo salga así como queremos, que seamos muchos amigos a través del mundo, recreando todo lo que es el folclore del pasado, del futuro, para poder preservar nuestra identidad. When I received an invitation signed by Mr. Clairton and His Excellency the Mayor, I was very happy, because the folk art and folk culture are under the umbrella of the responsible people in the city and under the responsibility of the country. This is give us a great pleasure that the folk art and folk culture will be safe for very long. Thank you very much. Él nuevamente les agradece y dice que a través de la IOB se puede preservar nuestra cultura, nuestra identidad. Estamos bajo una pequeña sombrilla de la cultura entre el gobierno y todo lo que puede ser posible, que podría ser gracias a nuestros esfuerzos de preservar la identidad, la cultura y el folclore de cada país. Y él se siente muy agradecido. Gracias. Convidamos para fazer uso da palavra o prefeito municipal em exercício, Martin Wissmann. Boa tarde. Buenas tardes. Good afternoon. Guten Tag. Muito bem, gurias. Em nome do senhor Ali Abdullah Khalifa, gostaríamos de cumprimentar e saudar a todas as pessoas de outros países que se fazem presentes no nosso meio. Em nome do nosso amigo Clairton Vieira, agradecer as pessoas de todos os cantos do nosso Brasil. Para Nova Petrópolis, é uma alegria imensa a gente poder sediar esse primeiro encontro mundial de coreógrafos aqui no Brasil. Dizer que estamos muito felizes, e quem acompanha dos grupos o nosso Festival do Folclore deve perceber o quanto ele está inserido na nossa comunidade, o quanto as pessoas prestigiam aquele momento de apresentações e o quanto eles gostam e o quanto eles ficam mais felizes, desde os adultos até as menores, até os nossas crianças. Para Nova Petrópolis,
comemorar os 50 anos do Festival de Folclore, trazendo esse evento que vocês proporcionam, principalmente para os coreógrafos, é algo estupendo. Quando a gente vê as apresentações, e eu particularmente não sou um grande dançarino, a gente vê o trabalho que vocês fazem, um trabalho de alto nível, um trabalho de muita qualidade, que vocês possam realmente aproveitar esses momentos aqui para aprenderem mais, para saírem de Nova Petrópolis com uma bagagem um pouquinho melhor, que vocês possam trocar com outras culturas, trocar a experiência de cada um, porque é assim que a gente consegue crescer como pessoa e como sociedade. E, Clerton, por vezes eu sou pessimista, mas por vezes eu sou otimista. Eu vivo numa dualidade de sentimento muito grande. A gente que está na coisa pública, e eu acho que a cultura, junto com a educação, a cultura, o folclore, realmente eles podem ser um elemento, um instrumento transformador das nossas sociedades. Eu tenho convicção disso. E tenho a convicção também que nós, aqui em Nova Petrópolis, apesar de todas as dificuldades que temos também, sabemos que nós temos feito a nossa parte para preservar a nossa cultura, para preservar a nossa língua, para preservar a nossa essência. E também tivemos, em muitos anos, o ingresso de imigrantes de outras culturas. O Brasil é muito grande e também é um desafio para nós conseguirmos fazer essa integração com outras culturas. Mas o Festival do Folclore trabalha o conceito da diversidade e nós também sabemos que precisamos nos adequar com relação a isso para podermos ter uma sociedade cada vez melhor. Sejam muito bem-vindos aqueles que são de fora do nosso município, usufruam da nossa cidade, da nossa comunidade. Desculpe se muitas vezes, em algum momento, não atendemos a contento aquilo que vocês imaginam, mas podem contar conosco como amigos, como pessoas que querem realmente fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor, uma qualidade cada vez melhor para os nossos habitantes. E vocês certamente estão inseridos nesse processo. Um bom evento para vocês todos. Muito obrigado.
A cidade de Nova Petrópolis se sente honrada em receber, junto ao 50º Festival Internacional de Folclore, o primeiro Encontro Mundial IOV de Coreógrafos de Danças Folclóricas. Desejamos a todos um excelente evento, que este seja o início de uma grande troca de experiências. Convidamos as autoridades para se juntarem à plateia para apreciarmos a apresentação artista performático da região norte do país com Rony Silva.
Parabéns pela linda apresentação. A Conferência Identidade Cultural de um Povo, com Bárbara Neumann, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. É dançarina do Bemerland Tanzgruppe desde os 4 anos de idade, foi presidente do mesmo de 2013 a 2016. Atualmente é coordenadora e coreógrafa do grupo, atua como liderança frente às ações e eventos da comunidade e integra a Associação de Descendentes de Boêmios de Nova Petrópolis. Participa do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis desde o ano de 1997 e foi a primeira princesa do folclore alemão no ano de 2016. Olá, boa tarde. Saúdo a todos aqui presentes, em especial ao presidente IOV Mundial, também o Clerton, presidente da IOV aqui do Brasil, também a todos os folcloristas, coreógrafos, todos que nos prestigiam, comunidade aqui de Nova Petrópolis, e também a todos que vieram, se deslocaram das suas cidades, de outros estados, cultural de um povo. Na verdade, vou falar especificamente da identidade cultural do povo aqui de Nova Petrópolis. Vocês talvez estejam se perguntando, alguns já conhecem, noção da realidade aqui do nosso município, outros talvez é a primeira vez que estão aqui. A gente fala tanto, né, de uma imigração, de uma identidade germânica. Por que as nossas soberanas são soberanas do folclore alemão? Né? E por que a gente pode notar essa predominância em toda a nossa cidade e também em todo o evento. Então, a gente vai começar lá desde o início. Ontem foi um dia muito especial, comemorado aqui na cidade, que foi o dia 25 de julho. Foi no ano de 1824, do dia 25 de julho, então, que chegaram os primeiros imigrantes alemães no Brasil. Antes disso, se tem alguns registros de imigrantes que chegaram na Bahia, porém, foram movimentos de imigração que não deram muito certo. Né? Então, este é a data dos primeiros imigrantes que chegaram, principalmente para a região sul do país, e essa imigração, sim, deu certo, né? Depois de muitos anos. Então, ano que vem se comemora o bicentenário da imigração alemã aqui no Brasil. E ontem, então, foi o dia de comemoração dos 199 anos de imigração. O motivo, então, da vinda desses imigrantes foi principalmente porque aqui no Brasil, Dom Pedro I, na época imperador, fez bastante, né, propaganda, enfim, precisava de pessoas, né, de imigrantes para colonizar a parte sul do país e viu-se, então, nesses imigrantes germânicos, essa oportunidade de imigração. E para os imigrantes também era algo muito proveitoso, satisfatório, porque eles precisavam de melhores condições, precisavam de terras, precisavam ter como sobreviver, visto que, na época, eles passaram por momentos um pouco turbulentos aonde eles viviam. Então, foi uma grande oportunidade de tentar mudar a sua vida. Aqui no Brasil, foram prometidas muitas terras, lugares para plantar, porém, quando eles chegaram, eles acabaram se deparando com algo totalmente diferente, né? Na verdade, sim, haviam muitas terras, porém muito mato fechado, muitos morros, principalmente aí na nossa região. Então, foi uma batalha
bem difícil a ser vivida por esses imigrantes, para que eles pudessem, assim, então, se estabelecer aqui. Então, os primeiros lugares que foram povoados no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, foi São Leopoldo. A cidade recebeu esse nome devido à imperatriz, Dona Leopoldina. E também em alguns lugares, principalmente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e também no Paraná. Porém, em 1830 se deu o fim dessa primeira fase de imigração. Porém, logo depois, no ano de 1845 até 1914, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, se dá a segunda fase de imigração alemã. E é daí, sim, que Nova Petrópolis também recebe uma leva desses imigrantes. Aí vocês já podem ver ali numa lista de mais lugares, mais estados brasileiros que receberam esses imigrantes. Rio de Janeiro tem uma colônia muito grande, bastante imigrantes, teve uma colônia grande em Petrópolis, né, a cidade com o nome como nosso, então nosso nome Nova Petrópolis se dá a isso, né, cidade de Pedro, e também porque a cidade tem características muito parecidas com a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Espírito Santo, cidade de Domingos Martins e todo o seu entorno. Santa Catarina, vocês sabem também que tem muitos lugares que têm imigração alemã, como todo o Vale do Itajaí, Blumenau, que é uma cidade grande e bem conhecida por ter a tradição alemã presente em toda a cidade. E aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo também, algumas colônias, e Paraná. Então, no ano de 1858, chegam os primeiros imigrantes em Nova Petrópolis. Na época, ainda não havia Alemanha. Então, hoje, se vocês conversarem com algumas pessoas na cidade que vão explicar um pouco sobre a imigração, vocês vão perceber que muitos dos imigrantes, famílias que vieram na época, o território do qual elas vieram hoje nem pertence à Alemanha, né? Porque, na época, eram ducados e os estados da Confederação Germânica, da onde saíram a grande maioria dos imigrantes. Então, principalmente, eles eram renanos, saxões e pomeranos, oriundos, então, desses estados da Confederação Germânica, e os boêmios, oriundos do, então, Império Austro-Húngaro. Os boêmios, por exemplo, hoje pertencem ao território da República Tcheca, então já nem é a Alemanha, né? E aí a gente vai vendo um pouquinho dessas diferenças no decorrer da apresentação. Mas, como eu estava falando, então, em 1858, foram a chegada desses primeiros imigrantes em Nova Petrópolis, e assim se forma, no dia 7 de setembro, mesmo dia, né, que o dia da independência do Brasil, a colônia provincial de Nova Petrópolis. O município de Nova Petrópolis, então, se forma só um tempo depois disso, quase 100 anos depois, né? Então, em 1954, houve a emancipação política do município, e só em 1955, dia 28 de fevereiro, que o município de Nova Petrópolis, teve a sua implantação. Então, hoje, neste ano, comemoramos 68 anos do município de Nova Petrópolis, e durante todo este período, né, desde colônia provincial, então, é que a gente tem essas características, e que o município, então, foi formado basicamente por esses imigrantes germânicos. Também recebeu-se algumas levas de imigrantes de outras nacionalidades, franceses, poloneses, porém em minoria. Então, a grande maioria eram germânicos. Por isso que hoje, se vocês forem ao Festival de Folclore e assistir, vocês vão ver que a grande maioria dos grupos aqui da cidade, de fato, representa essa cultura germânica, por causa dos nossos antepassados. E aí, então, como que tudo isso culminou na origem, né, na fundação do Festival Internacional de Folclore? Antes da gente falar do primeiro Festival de Folclore, a gente tem que lembrar que, antes do primeiro festival, alguns grupos de danças já haviam sido fundados aqui na cidade. Em 1968, foi fundado o primeiro grupo, na localidade de Linha Araripe. Porém, esse grupo não existe mais.
Mas o primeiro grupo que foi formado, então, e que ainda está ativo, é o Grupo de Danças Internacional, aqui da sede, aqui do centro do município. Ele foi fundado em 1970 por uma senhora chamada Anne-Marie Frank, que veio com o seu esposo, na época, os dois da Alemanha, porque ele foi engenheiro e ajudou na introdução da cooperativa Piá aqui no município. E ela veio, né, e muito mais que com o intuito de, talvez, gerar uma preservação ou de fazer algo diferente na cidade, ela veio com o intuito de gerar alguma coisa, alguma forma de entretenimento e ocupação para os jovens. E foi por isso que ela instalou, né, fundou o Grupo de Danças Folclóricas Internacional no centro da cidade, porque, na época, e até hoje ainda, né, é a parte do município onde mais tem moradores. Então, é onde se concentrava a maioria das pessoas. Então, esses jovens passaram a ter algo para fazer. E foi assim que foi fundado o grupo. E, logo após, em 1972, se tem a formação de mais um grupo folclórico, bem no interior da cidade. Porém, esse grupo ele começou dançando danças do movimento tradicional gaúcho, que é o grupo de danças Tannenwald, do Pinhal Alto, e só depois, a partir do ano de 1980, que ele passa também a integrar no seu repertório danças do folclore alemão. E aí também passa a participar do Festival Internacional de Folclore. E aí, em 1973, temos, então, a primeira edição da Feira de Inverno. O nosso Festival Internacional de Folclore teve como primeiro nome Feira de Inverno. Era uma feira que, através do poder público e da comunidade, foi criada para que os turistas, para que pessoas de outras cidades tivessem mais opções do que fazer, né, e quisessem vir para Nova Petrópolis conhecer. Então, também foi uma forma criada para fomentar o turismo. E assim aconteceu a primeira edição da feira, num final de semana, no mês de julho de 1973. A feira ocorreu no sábado e no domingo. O sábado foi um dia maravilhoso, um dia lindo de sol, a feira aconteceu, faltou comida na cidade, faltaram leitos, hospedagens, porque foi bombou, assim, literalmente, foi um evento muito grandioso e todas as pessoas vieram assistir. O Grupo de Danças Internacional já se apresentou nessa primeira edição. Então, ele, hoje, é o único grupo na cidade que fez parte das 50 edições do festival. E, além dele, então, grupos também de cidades vizinhas, porque o movimento de grupos de danças folclóricas, germânicos, alemãs, né, no entorno aqui da cidade, nos municípios vizinhos, em toda essa região da Rota Romântica, também já se iniciou anteriormente à cidade de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis é uma cidade bem pequena, né? Pelo último censo, nós temos em torno de 23 mil habitantes, mas, na época, muito menos. Então, vocês imaginam todo esse movimento acontecendo dentro de uma cidade, um município bem pequeno. E aí, sábado à noite, aconteceu algo que estava imprevisto. Ocorreu um temporal muito grande aqui na cidade de Nova Petrópolis, e toda a estrutura, tudo que havia se montado para a feira de inverno, caiu. Eram tendas, né, de lonas, tudo realizado na Praça das Flores. Na época, a gente chamava somente de Praça da República, né? E, assim, tudo com o temporal, enfim, tudo caiu. Só que, poxa, ainda tinha o outro dia de evento, né? Precisava-se dar um jeito, porque no domingo o evento tinha que acontecer. Afinal, os grupos que queriam dançar já estavam na cidade, as pessoas já estavam esperando pelo segundo dia do evento. E aí, de novo, toda a comunidade se uniu, ajudou, as pessoas levantaram de madrugada, no que passou a chuva, todo mundo ajudou e reergueu toda a estrutura, e, no dia seguinte, o festival pôde acontecer. Essa história, que a gente gosta de relembrar e contar do primeiro evento, né, da primeira edição, ela mostra que nunca, né, a gente pode pensar num evento de 50 anos e imaginar que ele é feito por uma, por duas, por 10 mãos, né? Ele precisa de muita gente para que o evento aconteça. Então, toda essa participação da comunidade, poder público, aí, mais um tempo depois, a associação, os próprios grupos de dança,
Também as cidades vizinhas que abraçaram o evento, né, e colaboraram com os seus grupos de dança, foi sempre primordial para que o evento acontecesse e ele chegasse até a 50ª edição. E assim a gente tem, por consequência, a formação de novos grupos, com o festival se intensificando, os anos passando, conforme o tempo ia passando. Só um momentinho. Então, continuando, com os anos passando, o festival foi continuando a ocorrer. Logo depois, ele passou a ser festival de folclore e já se sentiu a necessidade dele também acontecer em mais dias, e não somente um final de semana. E, assim, também, isso foi fomentando a criação de novos grupos. Então, como eu tinha comentado antes, um dos primeiros grupos também criado foi o Tannenwald, mas só a partir de 1980 que ele passou a ter em seu repertório também danças do folclore germânico. Em 1983, surge o CTG Pousada da Serra, que então é o CTG aqui na cidade, que é ligado então ao movimento tradicionalista gaúcho, e assim, a partir de 1987, vão surgindo todos os outros grupos. E aí, a partir daí, se tem uma mudança também, né, um fomento a mais dado através do poder público para que esses outros grupos fossem formados. Na época, tinha-se um subsecretário de Cultura, senhor Benno Heumann, que, junto à Casa da Juventude de Gramado, então foi ajudando para que outras localidades, outros bairros do município também tivessem os seus grupos de dança, principalmente como forma de lazer, né, e de ocupação aos jovens. Então, em 1987, fundado o Bemerland Tanzgruppe, o grupo a qual eu represento, o grupo que eu danço, que eu faço parte, desde os meus 4 anos de idade, desde o ano de 1997. Depois, em 1989, então, é formada a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis e, por consequência, os outros grupos vão surgindo. Então, esses são todos os grupos que a gente tem hoje na cidade, todos ativos. Outros também foram formados neste período de tempo, porém, eles acabaram terminando, às vezes por falta de integrantes ou falta de alguém que fosse continuar a coordenar e liderar. Mas a grande maioria desses grupos teve como Benno Heumann como responsável pela criação desses grupos. Como vocês podem ver aí, são vários nomes diferentes, né? Então, Sonnenschein, que é brilho do sol, Freundschaftskreis, que é círculo da amizade, Schützenhaus, né, que é o grupo que apresentou antes para a gente, né, antes do momento de abertura, que se refere ao grupo da Sociedade Tira ao Alvo, então Schützen, de atirar. O grupo das Margaridas, que é um grupo de senhoras da Oase, que também sempre se apresenta ao Festival do Folclore. O Edelstein, que significa pedra preciosa, o grupo então que foi criado na localidade de Fazenda Pirajá. O grupo Sol Nascente, que é um grupo de alunos, de jovens, de adultos da APAI. E também o grupo Bergtal, que é um grupo de São José do Caí, que significa o grupo que fica no vale entre morros, e o grupo Edelweiss, o mais recente criado, que é um grupo que não possui categorias adulto, somente de jovens e crianças, e foi fundado no ano de 2009. E todos esses grupos, até hoje, todos eles continuam também se apresentando junto ao Festival Internacional de Folclore. E desses, alguns, então, que compõem a Associação dos Grupos de Danças, que é a proponente, junto ao poder público, do evento. E aliado a essa evolução, então, da formação dos grupos, a gente também tem a evolução do Festival de Folclore. O que foi mudando no decorrer da história do festival? Como eu falei para vocês, ele iniciou como Feira de Inverno, logo depois ele já passou a ser chamado de Festival de Folclore.
A partir do ano de 1986, então, que existem a escolha das soberanas do folclore alemão, né, que é a nossa corte que está aqui presente hoje assistindo. Então, as meninas são as eleitas deste ano e representam o 50º festival, e elas ficam como soberanas até o ano que vem, quando terá, de novo, então, um novo concurso para eleger as novas soberanas. As meninas, para serem soberanas do folclore alemão, elas precisam necessariamente participar de um dos grupos da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs. E aí, uma coisa que eu sempre considero bem importante quando se fala da história do festival foi que, no ano de 1997, houve o início das Noites Culturais. Quem está aqui e já participou do festival, faz parte de um dos grupos que está participando, com certeza está saindo também do centro da cidade e está indo para o interior para se apresentar. Então, foi uma forma encontrada para a democratização do festival. Então, não precisa necessariamente ter acesso, ter carro, poder se deslocar até o centro da cidade, mas o festival também é levado para as comunidades do interior. Então, normalmente é à noite, né? Se apresentam 2 grupos que integram o festival e também, normalmente, algum grupo local, e aí se faz uma integração com toda a comunidade. Então, isso já ocorre desde o ano de 1997. Porém, dos anos 2008, 2009 para cá, é que tem se intensificado, e cada vez mais comunidades também aderem a essas noites culturais. Então, a comunidade ajuda, ela organiza, a prefeitura, junto com a associação, disponibiliza o grupo, e assim se leva também o festival para esses lugares. Além disso, também, não dado como um marco na história do festival, mas algo extremamente importante, é que hoje o festival também é levado para dentro de empresas, principalmente de apoiadores, patrocinadores. Então, o festival ele acaba sendo muito mais do que só um evento na praça, mas ele também vai passando em vários lugares para poder contagiar a todos com a cultura, com o folclore, com toda essa magia que nos encanta. E aí, em 2008, também é um marco bem importante, é quando o festival volta para a Praça das Flores. Por que eu digo volta? Porque logo no início, quando o festival iniciou como feira de inverno, ele acontecia junto à Praça das Flores. Em 1985, com a construção do Parque Aldeia do Imigrante, o festival passa para o parque. E, logo depois, ele acaba mudando, né, em diferentes períodos de local. Nos anos 2000, o festival aconteceu durante muito tempo aqui nesse espaço, no centro de eventos, um espaço construído especialmente para eventos na cidade. E aí, em 2008, é que ele volta em definitivo para a Praça das Flores. 2008 e 2009 foi montada uma estrutura na avenida, com lonas, né, tudo montado provisório para o evento, mas já em 2010, então, com a construção da Rua Coberta, é que o festival se instala lá, e desde o ano de 2010 ele é realizado lá até hoje. Para a gente que dança em grupo e às vezes, né, por exemplo, para mim, que danço desde pequenininha, eu já dancei no parque, na praça, no centro de eventos, em vários lugares. Não sei, parece que a praça tem um encantamento, tem uma magia diferente. A gente poder dançar, a gente poder ver a natureza, a gente poder sentir o calor das pessoas, porque é um lugar bonito, né? É um lugar legal que a gente, quando pisa no palco, parece que se transforma. Então, essa sensação ela é realmente muito, muito boa. Em 2009, então, o festival se torna internacional. Até então, ele só era festival de folclore. E, em 2009, ele passa a ser Festival Internacional de Folclore. E, em 2010, também um marco bem importante, o festival ganha uma nova marca, uma nova identidade visual. E, na sequência, também o slogan "A diversidade é o que nos une". Pelo festival se tornar internacional, é que se passou a entender um pouco mais essa valorização da gente trazer para o evento tanto os grupos nacionais quanto internacionais, mas que mostrem diferentes culturas, diferentes tipos de folclore, para que a população não só passe a entender melhor a origem dos seus antepassados, mas também de compreender a cultura
dos diferentes povos de uma forma geral. Então, isso foi extremamente importante. Eu acredito que, para a gente que é mais efetivo dentro do evento, como grupo de danças, para a comunidade, para o setor público, enfim, para todo mundo. Então, foi extremamente importante. E, no final de 2010, ali, metade do ano em diante, tratativas com a IOV, e, a partir de 2011, então, que o festival passa a ser realizado junto com a IOV. E, em 2020, então, outro marco, né, extremamente importante nessa história dos 50 anos do festival, é que a gente recebeu o título, então, Nova Petrópolis recebeu o título de Cidade Internacional do Folclore IOV Brasil. Então, vários foram os períodos, né, em que o festival foi realizado. São 50 anos de altos, de baixos, alguns momentos onde a gente teve que se doar um pouco mais, alguns momentos em que parecia que tudo fluía mais fácil, mas, como eu falei, sempre foi com muitas mãos, com muito engajamento, com muitas pessoas que tornaram esse evento viável e que eu tenho certeza que ainda vão fazê-lo acontecer por muitos e muitos anos. E aí também fica, assim como hoje, nosso maior, digamos assim, o que a gente mais deve se preocupar, né, daqui para frente é como que a gente vai continuar com esse trabalho. A propagação da cultura e a motivação também de novas gerações. Eu sempre gosto de usar, dentro do grupo a gente usa muito isso, nossas crianças, nosso futuro. Então, é neles que a gente precisa plantar essa sementinha para que eles continuem com esse trabalho. A pandemia impactou de uma forma bem negativa, né, toda a parte de cultura e folclore no nosso país, mas eu acredito também que a gente possa ter ficado um tempo parado, mas um tempo para pensar, um tempo para ver e avaliar como que a gente poderia evoluir depois dela. E eu fico muito feliz que o festival está forte, está firme e que sempre tem gente pensando e querendo continuar. É muito bom ver as crianças pequenas falando: um dia eu vou usar esse teu traje de adulto. Quando eu chegar lá, eu também vou querer usar esse. Ou as meninas vêm as soberanas e falam: um dia eu também quero ser princesa do folclore, eu quero usar uma coroa. Na verdade, quando a gente é criança, a gente trata isso de uma forma muito inocente. Quando eu entrei aos 4 anos no grupo, foi porque os meus pais me levaram, foi porque a minha família já dançava. E eu jamais teria a noção, com 4 anos, de que, talvez, na 50ª edição do festival, eu estaria falando para vocês sobre a nossa cidade num encontro mundial de coreógrafos. Não é com essa intuição, mas é com coisas simples que a gente pode cativar e falar para as nossas crianças que a gente vai conseguir plantar a sementinha nelas para que elas criem esse amor, essa paixão, e não importa o que for acontecer no decorrer do caminho, elas vão estar lá e vão continuar. A gente hoje tem o festival como o principal motivador para a preservação desse legado. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vê nos pequenos essa vontade, esse desejo de subir no palco e de querer colocar um traje, é nisso que eles acreditam e é isso que eles querem, sem saber o que tudo isso significa. Quando eles ficarem maiores, daí sim que eles vão entender, né, o quanto essa ação, o quanto o querer deles vai se transformar na preservação desse legado cultural. É importante a gente ressaltar também que hoje no município se tem vários projetos para a propagação e a preservação dessa cultura germânica, como aulas gratuitas de língua alemã. Também temos aulas gratuitas de língua tcheca. Como eu falei para vocês antes, algumas etnias hoje pertencem a esse território. Nós também temos aula de dança nas escolas, aulas de diversas línguas nas escolas, programas durante o ano letivo das crianças nas escolas, onde elas fazem trabalhos voltados para a cultura do município. Festival de música, enfim, temos várias ações. E tudo isso faz com que elas, desde pequenininhas, já respirem toda essa cultura, né, e se encantem com isso. Mesmo as crianças que não dançam efetivamente num grupo de danças, elas já sabem o que é o festival. E chega na época das férias de inverno, elas já estão felizes da vida porque podem ir para a praça para assistir os grupos. Então, é isso que a gente sempre quer que continue, porque enquanto alguém acreditar
né, e poder seguir isso adiante, a gente espera, sim, que o festival complete mais 100, 150, 200 anos. Né? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Bárbara. Em nome da associação e do IOV, nós gostaríamos de entregar um pequeno mimo como forma de agradecimento. Gostaria de convidar para se posicionar aqui na frente o presidente da IOV Mundial, Ali Khalifa, o presidente da IOV Brasil, Clerton Vieira, a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Kátia Regina Tsuma, o representante da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, Vinícius Andriola, e a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gislaine Marchioro Leal, para o recebimento de um mimo. Então, nós vamos chamar por grupos, né, para ir entregando os mimos às nossas autoridades. Gostaria de chamar o grupo do Paraguai para entregar os mimos às nossas autoridades. Tem 6? O grupo do Paraguai é o Anderson, o Hector, cadê mais? Oi? Sem problema. Isso. Não, porque vinha a Isabela. Podem fazer a entrega às autoridades dos mimos que vocês trouxeram. Dando prosseguimento, gostaríamos de chamar a Marcele, do Rio Grande do Sul, e o Carlan, também, que são daqui do Rio Grande do Sul, para fazer a entrega dos mimos.
Denise, também do Rio Grande do Sul. Perdão, Denise. A Janice, que também é do Rio Grande do Sul.